Saudações, caros irmãos em ideal fraterno. Para mim é uma alegria mais uma vez fazer uso desse espaço para levar uma mensagem positiva nesse momento em que todos nós estamos em isolamento social. Bom, o tema de hoje é um tema extremamente pertinente, que é a questão das provas e expiações, a ótica do Espiritismo. Mas é preciso fazer uma distinção, em primeiro lugar. O que são as expiações? As expiações nada mais são do que a consequência lógica dos nossos atos deletérios. Nós temos um hábito terrível que é atribuir ao karma, as nossas existências passadas, todas as agruras que vivenciamos no presente. Mas não é verdade. Porque uma parcela considerável dos nossos percalços e das nossas dificuldades são fruto da nossa conduta hoje, agora. Se nós prescrutarmos, se nós analisarmos detidamente a nossa conduta, veremos que a maior parte dos nossos percalços é causado por más escolhas que fazemos, pelo livre-arbítrio mal utilizado. Mas há uma parcela dessas dificuldades que são fruto, são consequência de atos ou de situações que, se a gente for buscar vasculhar a nossa existência presente, não conseguimos encontrar uma razão, um motivo, um porquê. Exemplo, por exemplo, de expiações são enfermidades congênitas, determinadas situações complexas, dolorosas em família, determinados reveses financeiros, algumas frustrações amorosas de grande monta. Então, diante de situações como essa, aí sim nós vemos realmente que se tratam de expiações provenientes do nosso pretérito reencarnatório. É importante frisar que a espiritualidade, os arquitetos do mundo maior, ou aqueles espíritos que se dedicam a planejar a nossa existência vindoura e, vamos dizer assim, traçar de maneira geral os caminhos que iremos percorrer sem, por conta disso, excluir o nosso livre-arbítrio, eles não fazem contas matemáticas. Ou seja, ora, se eu delinqui do ponto de vista afetivo no passado, eu vou ser alvo automático de uma situação dessa natureza no futuro. Não é bem assim que funciona, porque também a espiritualidade leva em conta os nossos méritos, aquilo que fizemos de bom em favor do próximo, as nossas virtudes, o nosso progresso, tudo isso é levado em conta nessa matemática, por assim dizer, de planejamento das dificuldades que iremos enfrentar. Então, meus queridos, a gente já consegue definir bem o que é a expiação do ponto de vista da doutrina espírita. Mas e a prova? O que é a prova ou a provação? Há espíritos que não necessariamente têm, vamos dizer assim, necessidade, por assim dizer, de vivenciar determinadas dificuldades. Outros até nem sequer necessitam mais reencarnar no plano terrestre, mas o fazem com o intuito de, por exemplo, acelerar o seu processo evolutivo, muitas vezes desempenhando missões de grande relevância junto à humanidade. Há outros espíritos que têm afeto, que têm um grande vínculo com irmãos que ainda se encontram no plano terrestre, recalcitrantes, e que, por conta disso, desejam reencarnar e vivenciar determinados percalços para auxiliar a outros que lhes são queridos. Então, esses espíritos que vêm nestas condições e em outras, mas sem a necessidade de vivenciar determinados percalços, mas escolhem viver uma encarnação dessa natureza, são, vamos dizer assim, são essas dificuldades nomeadas como provas, porque realmente são resultado da escolha daquele espírito com uma finalidade útil que não decorre de atos equivocados do pretérito.
Então a gente consegue definir bem o que são provas e o que são expiações. É importante a gente dizer que há um trecho fantástico do Evangelho em Pedro, Epístola 1, versículo 8, mas sobretudo tem de amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados, ou seja, apesar dos nossos equívocos, apesar dos nossos malpassos, do pretérito ou do presente, as nossas boas ações, aquilo que fizermos em favor do próximo, é levado em conta. Então, ou seja, apesar, mesmo diante de equívocos gravíssimos, a espiritualidade leva em consideração estas circunstâncias, o nosso processo de reforma íntima, a paciência, a resignação com que enfrentamos certas dificuldades. E em razão disso, a consequência deletéria dos nossos atos, ela é amenizada. Então, por isso que eu sempre digo, né, a providência não faz contas matemáticas. Mas eu também não podia encerrar o tema de hoje sem fazer uma indicação literária. E a indicação de hoje é exatamente a obra Resgate de Outras Vidas, de minha autoria, publicada pela editora Vida e Consciência, sua primeira sergipana a ser publicada pela editora fundada por Zíbia Gasparetto. E essa obra trata exatamente disso. Só ela trata de um ponto de vista bem peculiar, porque ela aborda a questão do aborto e da consequência desta prática para a mulher que o pratica e para aqueles que colaboram ou concorrem para o ato. Então, essa questão de provas e expiações, ela fica bem evidente no romance. Eu não quero dar spoiler, mas eu indico, não porque foi eu que escrevi, mas porque tem a ver, tem pertinência com o tema e vale a pena realmente você aprofundar-se tanto nessa questão que a gente conversou hoje, quanto na questão do aborto. Vale dizer que ela está disponível nas melhores livrarias do país. Todas elas têm disponível o romance. Se não encontrar, porque agora o momento realmente é delicado, todas as livrarias fechadas por conta da pandemia, mas também está disponível pela internet em diversas lojas, Submarino, Amazon, Extra, Americanas e no site da própria editora Vida e Consciência. Então, meus queridos, essa é a mensagem de hoje, a dica. Desejo a vocês que tenham uma excelente semana pela frente. Força, coragem, porque tudo é passageiro, tudo é transitório e vai dar tudo certo. Até breve. Boa tarde.